Salmo 71, eu aguardo os irmãos abrirem, ligarem. Enquanto isso, cumprimento aqueles que estão em casa, assistindo no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Todo mundo aí? Salmo 71? Então vamos lá. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus, ó meu Deus. Apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos seus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as suas maravilhas. Agora que sou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tem feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. E eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos seus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Santo Deus, Santo Pai, nós te louvamos, Senhor, pela sua palavra lida e pedimos misericórdia do Senhor. Que a sua palavra lida, Senhor, seja ministrada aos nossos corações pelo seu Espírito Santo. Que tão somente ela, como escritura sua, como revelação sua, seja pregada. E somente ela fale, Pai, nesse momento aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante dessa oração de Davi, nós temos muitos pontos a respeito dos quais nós podemos refletir juntos, podemos discutir juntos. Muitas ênfases podem ser dadas para esse texto, mas a ênfase sobre a qual eu gostaria que a gente pudesse parar um tempo hoje para pensar, decorre de uma
conversa que a gente já vem tendo desde o domingo passado, quando o pastor Rômulo trazia para nós uma reflexão a respeito daquilo que mais motiva os nossos relacionamentos e daquilo que guia os nossos relacionamentos como igreja, como sociedade, como famílias, que é o problema do medo. Diante disso, diante do problema do medo, sobre o qual refletimos desde o domingo passado, o pastor Rômulo pregava para nós sobre o quanto nós nos preocupamos com os riscos que corremos, o quanto nós nos preocupamos com a possibilidade de sofrermos, o quanto nós tentamos nos blindar o máximo possível de sermos alvo de chacota, de sofrimento, de dor, causados pelas circunstâncias, por outras pessoas, por nós mesmos, por quem está dentro de casa, por quem está fora. Então o medo acaba sendo uma realidade para todos nós. E nós, como cristãos, muitas vezes passamos a continuar vivendo com base no medo. O medo segue ditando os nossos relacionamentos, as pessoas com as quais a gente convive, as pessoas para as quais a gente se dedica, os compromissos que a gente assume, sempre são guiados pelo medo. Por isso fazemos contratos, por isso mandamos o maior número de mensagens de WhatsApp possível, para deixar a nossa ideia, aquilo que a gente falou ali, da forma mais clara possível, para correr o menor risco possível de sermos mal interpretados quando falamos, porque tememos um ao outro, porque tememos os outros, tememos as circunstâncias e vivemos com base no medo. Diante do problema do medo, sobre o qual conversávamos com o nosso pastor no domingo passado, eu queria aproveitar esse ensejo e as aplicações que ele fazia na semana passada para a gente aprofundar no problema e nas causas do medo. E como nós, que hoje vivemos numa sociedade que é motivada pelo medo, uma sociedade ansiosa, depressiva, amargurada, angustiada, que sai de uma pandemia onde, do nada, pessoas que viviam ao nosso lado cotidianamente foram levadas para circunstâncias terríveis, correram risco de vida, alguns de nós perdemos familiares, amigos, com certeza. Como nós, como cristãos, devemos olhar para a realidade do medo? Como nós, como cristãos, devemos pensar sobre o medo? Então, a gente traz o Davi, a gente conversa sobre o Salmo 71, para que nós possamos, num primeiro momento, entender a real causa dos nossos medos e buscar entender, diante da revelação bíblica, como somos chamados por Deus a lidar com os nossos medos, as nossas aflições, e seguir vivendo a nossa vida de segunda a sábado, lidando de forma madura com o medo, com o sofrimento e com a dor. Para isso, eu penso que para que nós consigamos enxergar o problema que o Davi tenta expressar para nós em sua oração no Salmo 71, nós precisamos trazer o contexto dele para o nosso contexto. E eu queria convidar os irmãos para nós fazermos isso lendo um outro poema de um artista brasileiro que ficou muito conhecido na forma cantada do rap pelos Racionais MCs. Quem já ouviu falar dos Racionais? Rapidamente, só dá um... A gente geralmente não olha o rap dessa forma, mas o rap é uma forma de poesia. E eles escreveram uma música, os Racionais, chamada Jesus Chorou. Olha que curioso. E no início da música eles trazem uma reflexão muito pontual. Eu acredito que ela nos aproxima muito da reflexão que nós precisamos ter diante da leitura que fizemos da oração de Davi. Nós vamos ler, relacionar essas duas obras de arte e vamos trazer algumas conclusões e aplicações a respeito da forma como precisamos lidar com o medo. Os Racionais falam assim pra gente, e vocês me perdoem se eu mancar o MC aqui agora. O que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes imundanas e o espinho da flor cruel que você ama. Amante do drama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer. E eu que me julguei forte, e eu que me senti
Serei um fraco quando outras delas vir? Se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. O que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não. Ele é suave, mas é frio e implacável. É quente. Borrou a letra triste do poeta. Só. Correu no rosto pardo do profeta. Verme, sai da reta. A lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu BO para a eternidade. Diz que homem não chora? Tá bom, falou. Não vai para grupo irmão. Aí, Jesus chorou. Além dele ser genial, esse poema, esse rap, ele traz para nós um grupo de pessoas preocupadas com a realidade social brasileira e que são defrontadas, confrontadas pela realidade do sofrimento. Faz parte da condição humana, sejamos nós cristãos, MCs, ou qual religião nós dizemos que temos, ou quais crenças a gente afirma que a gente tenha. Faz parte da condição humana sofrermos. Faz parte da condição humana a vulnerabilidade. Faz parte da condição humana a imprevisibilidade. Somos insuficientes. Somos pequenos demais para o ontem ou para o amanhã. Somos presos no agora, no hoje. Vivemos cheios de culpa quanto àquilo que nós já passamos e tentamos o tempo todo nos preocupar com os dias que virão, mesmo sem sabermos o que vai acontecer. Faz parte da condição humana sofrer. Faz parte da condição humana sentir dor. E nós, como cristãos, não vamos escapar dessa realidade. Então, se os Racionais eles têm um mérito fundamental enquanto arte, é mostrar para nós que nós sofremos. Ainda mais numa realidade como a brasileira, de desigualdade social terrível, de abismo social, de fome, miséria, criminalidade, insegurança, medo. Vivemos numa sociedade amedrontada porque sofremos muito. O medo acompanha o sofrimento com o qual nós lidamos todos os dias. Basta ligarmos a TV aberta, acompanhar um jornal, acompanhar aquelas notícias sensacionalistas da tarde, para ficarmos cheios de medo, para ficarmos cheios de pavor. E depois de uma pandemia, estamos cada vez mais amedrontados para nos ligarmos aos outros, para estarmos com os outros nos mesmos ambientes, conversando, ouvindo, abraçando. O medo é uma realidade, irmãos, porque sofrer é uma realidade. E os Racionais, eles compartilham disso com Davi. Percebam que no início do Salmo, Davi está buscando refúgio. Apesar de não termos certeza, segundo alguns historiadores, quanto ao local e o ano específico em que Davi escreve isso, uma coisa é certa. Enquanto rei, ele era vítima de perseguição de seus inimigos. Vítima bélica mesmo, perseguido pelos exércitos inimigos, o tempo todo acompanhado pela ameaça, e seu povo, que era guiado por Deus, vivia debaixo de ameaças de outros povos. Além disso, o que os historiadores conseguem falar é que essa fase da vida de Davi é uma fase de velhice, de vulnerabilidade. Ele deixa isso muito claro para nós durante o texto, como nós lemos. Velho, sob perseguições e com acusações muito graves, como nós vamos falar logo em seguida, Davi se vê amedrontado diante da realidade do sofrimento. Então, os Racionais, como obra-prima da cultura brasileira, eles têm muito em comum com esse poema lindo que surge da oração de Davi. O sofrimento é inevitável. Se o sofrimento é inevitável, o medo é inevitável, porque nós tentamos evitar que a gente sofra. Se o medo é inevitável, a ansiedade é inevitável, porque a gente tem medo de tudo. No nosso tempo, em razão do nosso individualismo, do nosso consumismo, do nosso hedonismo, a nossa busca constante por prazer individual, em razão do nosso materialismo, nós estamos constantemente amedrontados quanto aos nossos chefes, por exemplo. Alguns de nós podem chegar num domingo à noite com medo do que vai vir pela semana, porque não sabemos o que vai acontecer, podemos ser cobrados, podemos ser confrontados, podemos ser atingidos por críticas,
Podemos ser surpreendidos por circunstâncias sobre as quais nós não temos o menor controle. Alguns de nós temos medo de doenças, acabamos de sair de uma pandemia. Temos medo de doenças porque temos medo do que será daqueles que estão ao nosso lado se um dia nós faltarmos. O que será de mim se a minha esposa faltar? O que será dos meus filhos se eu faltar? Temos medo de termos filhos, por exemplo, porque isso traz um custo pessoal enorme. Deixaremos de viajar, deixaremos de ter tempo disponível para vermos as nossas séries. Temos medo de compromisso de uma forma geral, porque nós estamos o tempo todo preocupados com o nosso conforto. Isso é uma marca da nossa época, inevitavelmente. Além dos racionais MCs, além do Davi, a realidade do medo ela é tão preponderante, porque, como diz o próprio MC, Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus teve medo, Jesus foi confrontado por um destino que naquele momento ele não queria receber e o enfrenta em razão da sua missão e da sua vocação. Jesus sofreu, Jesus teve medo, Jesus chegou a suar sangue de tamanha ansiedade e agonia. Jesus sofreu. O medo é inevitável, seja para MCs, artistas, para os salmistas, para Jesus, e ele não deixaria de ser inevitável para nós. Nesse sentido, irmãos, a minha proposta aqui não é trazer um modelo de pensamento a respeito do medo baseado em 3 pontos, como a gente está acostumado, como presbiteriano. Eu quero trazer uma resposta, um problema central, que é central para o Davi. Eu chamo os irmãos para os versículos 9 até o versículo 13. Curiosamente, esses versículos estão no meio do Salmo. Quando Davi, ele enfatiza o seguinte: não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Abre aspas. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus, ó meu Deus. Apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Davi, como rei do povo de Deus, ele foi vítima, como nós podemos ver em todo o livro de Salmos e em outros escritos, de muitas perseguições. Não é a primeira oração em que Davi se confronta com Deus, questionando a Deus sobre a possibilidade deles serem mortos, atacados, serem destruídos. Não é a primeira vez. Reparem que no Salmo, Davi não se preocupa em descrever as ameaças dos seus inimigos. Ele se volta para Deus diante do seu medo. Mas Davi se preocupa em enfatizar a acusação de seus inimigos. E é essa acusação que eu quero propor para os irmãos, e se você puder grifar alguma coisa hoje, que você grife o versículo 11. Porque o centro da preocupação de Davi não é somente o que poderia acontecer a ele, aos seus exércitos, à sua família, à sua casa ou ao seu povo. O centro da preocupação, e por isso, da oração do salmista é a acusação. Deus o abandonou. Vamos atacá-lo, porque ninguém o livrará. Esse é o centro desse salmo, e é a partir desse centro que eu queria propor uma resposta para o problema do medo. Num primeiro momento, nós lemos os racionais e percebemos que eles estão lidando com o problema do sofrimento em razão de uma sociedade desigual, da pobreza, da fome, de todas as desigualdades, e isso é extremamente relevante, e nós devemos estar engajados com isso enquanto igreja, é um dever, uma missão da Igreja de Cristo. Só que, em Davi, a obra genial dos MCs ela é aprofundada, porque Davi traz uma causa para o seu sofrimento, e não são as possíveis consequências ruins, as possíveis circunstâncias ruins, ou os riscos que ele pode correr. A causa do medo na oração de Davi é a possibilidade de Deus o ter abandonado. É a afirmação dos seus inimigos. Deus o abandonou.
É a afirmação de seus inimigos. Vamos atacá-lo, porque ninguém virá livrar ele e o seu povo. O centro da aflição e da angústia do Davi não é o que poderia acontecer a ele materialmente, sensorialmente, de forma palpável, se um muro ia cair, se uma doença ia chegar, se eles iam invadir as fortalezas do povo dele. A preocupação de Davi, nesse salmo em específico, é com a acusação. Deus o abandonou. Diante disso, irmãos, o convite da nossa reflexão de hoje é para o seguinte: será que nós temos percebido que a grande causa do medo que nos motiva tanto durante a nossa rotina é o que nós pensamos que pode acontecer com a gente? Ou é o medo de que Deus pode não se importar, assim como de Davi? Esse é o problema sobre o qual eu convido os irmãos a refletir e perceber que para o Davi, essa afirmação, Deus o abandonou, confrontava a sua identidade própria, pessoal, e a identidade do seu povo. A afirmação para Davi, olha, ninguém o livrará, confrontava toda a história do povo de Deus. Desde o Gênesis 3, depois de cairmos, depois da criação do mundo, nos é prometido aquele que viria para pisar a cabeça da serpente. Desde então, todas as gerações do povo de Deus espera, como o Rômulo falava para nós no domingo passado, pregando para nós, espera o Salvador que viria. Todas as gerações, é por isso que nós vemos grandes genealogias nos livros do Antigo Testamento, estão preocupadas com aquele que Deus prometeu que viria para redimir o seu povo, que sofreu desde a criação, sofreu no deserto, sofreu na Babilônia. A preocupação do povo do Antigo Testamento, do povo de Deus, era justamente aquele que viria para tirar, para livrar o povo das suas aflições, das suas angústias, das suas perseguições, dos seus medos. Então isso confronta o Davi e amedronta o Davi ao ponto de levar ele a orar e expor esse medo a Deus, porque isso confronta a identidade do Davi. Davi não está preocupado somente com aquilo que poderia ocorrer com ele, como eu disse, mas Davi está preocupado com a possibilidade de desconfiar de Deus. Da afirmação de que Deus não se importa. Da acusação. Então ele chega para Deus em oração como quem poderia estar dizendo: Senhor, o Senhor realmente não se importa? Essa é a grande causa dos nossos medos e das nossas ansiedades. Temos medo da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta, da sexta, do sábado, depois que encerramos o fim de semana, porque desconfiamos das promessas de Deus. Desconfiamos daquilo que Ele disse e revelou para nós como Deus provedor, sustentador, como Deus que guia o seu povo. E como desconfiamos, Jesus nos prova para nós que nós constantemente desconfiamos de Deus, quando, por exemplo, em Mateus 6, ele argumenta de forma imperativa, como uma ordem: não andeis ansiosos com o que vocês precisam comer, com o que vocês precisam vestir, mas se preocupem com as coisas do alto. Preocupando-se com as coisas do alto, todas as coisas lhes serão acrescentadas. Contudo, cotidianamente, quando recebemos uma proposta de emprego, por exemplo, qual é a primeira imagem que vem na nossa cabeça quando a gente está animado? A cifra do quanto a gente vai ganhar. Estamos constantemente preocupados com as nossas necessidades, mesmo Jesus o tendo dito que nós não precisávamos fazer isso. Quando, por exemplo, recebemos uma demanda de ajuda, de serviço em uma obra social, de caminhada, de aconselhamento com um irmão que passa por problemas, nós logo calculamos instintivamente quanto isso vai me custar. De gasolina, de tempo, de paz, de conforto. Quanto que eu vou perder com isso? Quantos episódios do meu seriado favorito eu vou deixar de ver para poder estar com as pessoas? Quantas horas de sono talvez eu vou perder para acompanhar um irmão que sofre de insônia? Para acompanhar alguém numa tarde de sábado que precisa servir, entregar cestas básicas em um projeto onde crianças precisam ser atendidas, por exemplo.
confrontamos a Deus na medida em que constantemente, mesmo não tendo sido chamados para isso, e Jesus foi muito claro quando falou isso com a gente, nós tentamos nos preocupar e dar conta das nossas necessidades do amanhã, do depois de amanhã, do depois de amanhã, quando nós tentamos aliviar através de um momento de prazer as culpas que nós temos da nossa procrastinação nos dias anteriores, da nossa ausência nos dias anteriores, da nossa falta nos dias anteriores. Então vivemos tentando controlar a nossa vida através do sucesso profissional, através do entretenimento. Passamos a semana trabalhando, como a gente já falou aqui várias vezes, de 8 às 8. Chegamos no sábado achando que vamos ter um momento de alívio, passamos 12 horas vendo Netflix, nada contra Netflix. A gente vem para o domingo na igreja, vê a EBD de manhã, vem para o culto de noite, a gente termina o domingo exausto. Porque estamos sacrificando nossas rotinas, as demandas de conforto, paz pessoal, entretenimento, prazer. Confrontamos a Deus o tempo todo quando tentamos aliviar nossas emoções, dando conta das necessidades que Ele mesmo já disse que Ele atenderia. Somos individualistas, consumistas, buscamos o prazer o tempo todo. E com essa argumentação, Jesus nos prova que nós, cotidianamente, desconfiamos de Deus. Então aqui, junto com Jesus e com Davi, a gente confirma a conclusão e o problema central que eu disse que eu queria passar para os irmãos hoje, e é só isso, que é o nosso medo decorre da desconfiança de Deus. O nosso medo não decorre dos riscos que nós pensamos correr, porque o amanhã, de fato, ele não existe. Sobre o ontem, nós não temos qualquer controle, a não ser a possibilidade de arrependimento e de mudança de vida. Então hoje nós nos amedrontamos e tentamos nos preocupar com os riscos que nós pensamos correr nos dias seguintes. Vivemos amedrontados, não porque corremos riscos, todos nós corremos riscos, os racionais, Davi, o povo de Deus que sofreu muito, nós que cotidianamente vamos sofrer, vamos sentir medo, mas a causa do medo e da ansiedade que dita o rumo das nossas vidas, de segunda a segunda, é a desconfiança de Deus. Na primeira tentação que Jesus sofre no deserto, diante de Satanás, o que é argumentado contra ele? Faça dessas pedras pães. Coma. Como é que pode? Você é Deus e está no deserto? Coma. Chame anjos, que eles poderiam te servir. Por que você está passando fome? E Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vivemos com medo, irmãos. Vivemos desconfiados de Deus e do seu sustento, e por isso vivemos desconfiados e com medo das vocações que Deus tem para nós. Por isso não vivemos vidas integrais diante da revelação de Jesus Cristo. Por isso talvez não assumamos as responsabilidades que nós deveríamos assumir. Por isso não servimos aos outros como nós deveríamos servir, porque desconfiamos cotidianamente de Deus. E é isso que nos traz medo. É isso que nos traz ansiedade. É isso que nos torna culpados. Desconfiamos de Deus. Damos aso cotidianamente, damos espaço cotidianamente para o nosso medo interno e para a afirmação do tentador que não quer nos deixar em paz enquanto crentes, dizendo, Deus não se importa. Deus não se importa. Então carregamos um peso dentro de nós que nem percebemos muitas vezes. Vivemos aflitos, angustiados, amedrontados. Vivemos com medo do mundo, vivemos com medo do que pode acontecer. Vivemos com medo, irmão. Vivemos com medo. Agora, a resposta para esse medo, para esse problema central, ela surge também da argumentação do Davi. Olhem para a segunda parte do versículo 11. Por favor. Dizem eles, persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e vergonha.
Irmãos, para o Davi, como a gente já conversou, isso afrontava ele profundamente, porque confrontava a relação que Deus tinha com o seu povo, como Deus sustentador e criador. Para nós, essa afronta dessa acusação, se uma vez que nós identificamos que a causa dos nossos medos e das nossas ansiedades é a desconfiança de Deus e do seu sustento e da sua provisão, essa afronta deveria nos confrontar ainda mais, na medida em que, quanto crentes e igreja, somos fruto da encarnação, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Logo, Deus se importa. Logo, aquele que foi prometido para nos livrar, para livrar o povo de Deus dos seus sofrimentos, ele já veio. Deus se importa. E nós devemos, como conversávamos hoje de manhã, confrontar os nossos corações e o tentador cotidianamente, quando os medos e as ansiedades vierem, pregando para nós mesmos e dizendo: se aquieta, coração, porque Deus se importa. Não importa o que é dito, não importa a acusação que venha, Deus se importa. E Jesus, em sua obra revelada a nós, registrada na palavra, ele é a grande prova, a grande revelação de que Deus se importa. Jesus morreu e ressuscitou, e um dia, segundo a sua promessa, além de deixar para nós o Espírito Santo para nos ajudar enquanto isso, ele virá por uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Então, se num momento somos acusados por nós mesmos, pelos outros ou pelo diabo, de que Deus pode não se importar, na verdade, nós podemos olhar para nós mesmos e dizer: os acusadores já foram humilhados. O pedido de Davi, ele já foi atendido. Não há qualquer possibilidade de Deus não se importar, porque recebemos a notícia histórica, o fato histórico e indiscutível de que Cristo se encarnou, morreu e ressuscitou. Então, como Paulo, diante dos atenienses, nós temos condição de olhar para todas as acusações e dizer: beleza, você tem razão, nós vamos sofrer. Mas o que a gente faz quanto a esse que testemunham para nós que morreu e ressuscitou? Isso muda tudo. Deus se importa. E o nosso coração precisa entender o espaço dele. Os nossos sentimentos, as nossas ansiedades, os nossos medos precisam ser confrontados por nós mesmos, conscientemente, intencionalmente, pregando de fato, literalmente para os nossos corações. Deus se importa. Por isso todo medo é esvaziado, por isso toda ansiedade é esvaziada. Temeremos, sofreremos problemas, mas Deus se importa. Deus se importou. Deus esteve conosco, ressuscitou e um dia vem nos buscar. E mais do que isso, se faz presente no meio da sua igreja. Sustenta o seu povo com a sua provisão. Capacita o seu povo para o serviço, para que outras pessoas sejam atendidas com a provisão. Até o momento em que continuaremos fazendo isso por toda a eternidade. Diante disso, irmãos, desse problema central e dessa resposta central, eu queria propor 3 provas muito rápidas de que Deus se importa. Primeiro lugar, meus irmãos, uma primeira prova. É fato que Deus se importa e nós podemos confrontar o nosso coração dessa forma, porque Ele deixou para nós a sua palavra. Essa que hoje é tão contestada, essa que hoje se tornou um alvo tão grande de críticas, de dúvidas, de inseguranças. Meus irmãos, historicamente, cientificamente, faticamente, se tem uma coisa em que nós podemos confiar como documento, como revelação e como testemunho, é na palavra de Deus. Não existe texto no mundo que tenha maior comprovação histórica do que a Bíblia. E a Bíblia foi editada, foi preservada, foi dada, foi pregada, foi instruída através do testemunho de irmãos que Deus capacitou.
e do próprio testemunho de Jesus Cristo aos nossos corações através do Espírito Santo. Deus se importa, e Deus não somente se importa, como Ele se preocupa em se revelar. Há um fato, um pressuposto importantíssimo da nossa teologia reformada que nós precisamos ter em mente cotidianamente. Não poderíamos conhecer Deus se Ele não quisesse se fazer revelado. Deus decide se revelar. Deus decide capacitar homens para registrar a sua palavra, a sua lei, os seus atos de salvação e pregar o seu evangelho. No versículo 15 do Salmo que nós lemos de Davi, a partir do 14, na verdade, ele diz: mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Irmãos, os atos de salvação de Deus estão na palavra dele. Que valor isso tem para nós? Ele se importou em preservar isso aqui durante toda a história. Nós nos preocupamos em deixar que isso aqui leia as nossas rotinas, leia as nossas vidas, interprete aquilo que nós estamos fazendo de errado. Nós levamos as nossas questões para diante de um texto bíblico como um salmo desse e colocamos as nossas aflições diante de Deus, da forma como Ele colocou para nós em sua palavra. Vivemos com medo porque nos esquecemos da palavra de Deus. Vivemos com medo porque esquecemos que Deus decidiu se revelar. Vivemos com medo porque o testemunho de Cristo é esquecido por nós na medida em que nos esquecemos da palavra cotidianamente. Arrumamos espaço para ela no meio das nossas rotinas de trabalho, quando na verdade deveríamos arrumar espaço para a nossa rotina de trabalho no meio da leitura dela. A palavra de Deus, meus irmãos, é a segurança de todo crente. E se nós não enxergarmos isso, precisamos repensar se somos crentes. Infelizmente. Uma segunda prova de que Deus se importa é de que, além de ter se preocupado e nos amado ao ponto de decidir se revelar, em se fazer conhecido, através de Jesus e de sua obra de salvação, e dos atos de salvação que Davi mesmo está mencionando no versículo 15, Deus orientou o testemunho de sua igreja, desde a igreja primitiva, desde a igreja apostólica, durante toda a história, desde o povo, antes mesmo disso, no Antigo Testamento, até nós, para que nós fôssemos instruídos e orientados pela palavra e pelo testemunho de irmãos confiáveis e mais experientes, para nos instruir com aquilo que aqui está registrado. Para além disso, esses irmãos foram aqueles que, através da palavra, instruíram e orientaram aqueles que foram pregar, servir, cuidar do mundo, seguir o ministério de Cristo enquanto igreja, que atenderam ao chamado de Cristo durante toda a história. Então, além de ter a Bíblia, uma prova histórica de tudo que Deus fez por nós, nós temos o testemunho pessoal de familiares, irmãos, parentes, gerações e gerações para trás que testemunham da graça de Deus. Irmãos, Deus se importa. E Deus tem sustentado histórias para testemunhar da palavra dele. Vejam o versículo 18. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da sua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. O Espírito Santo de Deus é tão real que ele preservou a sua palavra e o testemunho de sua igreja durante toda a história. Irmãos, Deus se importa. Nos momentos que temos medo porque nos preocupamos antes em dar conta da nossa própria vida sozinhos, quando poderíamos caminhar com irmãos confiáveis, mais experientes, instruídos pelo Espírito Santo há mais tempo, que vivem servindo a sua igreja. Vivemos com medo porque a gente vive de segunda a sábado, no domingo a gente vem aqui, consome um pouco de uma palavra boa, às vezes talvez nem tanto. E nós vivemos então frágeis, porque esquecemos que é na igreja de Deus que a palavra dele é ministrada, discutida, testemunhada, e é na igreja dele que através da palavra, dons, talentos, potenciais, são ainda mais potencializados e levantados para servir no reino.
Diante disso, irmãos, uma terceira prova de que Deus se importa é de que Deus se revela em sua palavra e no testemunho do seu povo, como Deus provedor, como Deus gracioso, como Deus sustentador, como Deus soberano para guiar dons, talentos, capacidades para o serviço e para o sustento de outros. Talvez, diante disso, você pode estar se questionando, mas Arthur, a gente está falando disso porque a gente está aqui, cheiroso, bem vestido, tranquilo, mas tem muita gente que não tem mesmo, nem as necessidades básicas. Ontem mesmo, nós estávamos lá no projeto, na obra social Gabriel Delane, que atende cerca de 300 crianças de segunda a segunda, ali na região de Novo Brasil, de Vale dos Reis. E cotidianamente tem uma média de 300 crianças precisando de comer, se vestir, beber. Da depressão, da angústia, da ansiedade. Temos aqui pessoas dos talentos diversos, das formações diversas, das profissões diversas. Deus foi soberano, irmãos, para nos guiar até aqui em cada característica que nós temos, em cada circunstância de nossas vidas e de nossas famílias. Vivemos com medo porque não sabemos o que fazer com isso. Porque não sabemos o que devemos fazer enquanto estamos aqui no meio da dor e do sofrimento. O que devemos fazer aqui no meio da dor e do sofrimento é servir a Deus com aquilo que temos em mãos, com aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. A terceira prova de que Deus se importa é porque Ele capacita vocações, é porque Ele orienta pessoas para que essas pessoas guiem outras pessoas, que sirvam a outras pessoas. Em sua soberania, meus irmãos, não há detalhe que fuja ao nosso Deus. Por isso, o nosso medo faz questão de o tempo todo confrontarmos a Deus, desconfiando dele. Diante de tudo isso, do problema central que a gente colocou, da reflexão que a gente veio tendo, da resposta que a gente tem dessas três provas de que Deus se importa, de que deixou para nós a sua palavra, de que deixou e sustenta o testemunho da sua igreja, da sua doutrina, da sua tradição confessional, e de que Ele é um Deus providente, gracioso, sustentador, que guia cada detalhe de nossas vidas com amor, com cuidado e com zelo. Eu queria propor para os irmãos que nós olhássemos para o versículo 22 e refletíssemos no seguinte. Davi diz para nós, da confiança de que Deus o responderia. O que Davi está dizendo para nós nesse versículo 22, quando ele fala da lira e da harpa, é de que ele poderá louvar a Deus com aquilo que ele tem em mão no hoje. Lira e harpa, formas de arte, como nós líamos um poema no início secular, a gente lê os salmos que também não deixam de ser arte. A arte surge porque Deus é tão bom que na criação de cada ser humano, Ele expressa a sua imagem e a sua semelhança. E mais do que isso, Ele é provedor. Ele coloca em nossas mãos oportunidades, Ele abre portas, Ele dá talentos. Ele ministra esses talentos no meio da sua igreja, capacita esses talentos no meio da sua igreja, para que, com aquilo que nós temos em mãos, a gente vá para o mundo e sirva aqueles que vivem com medo. Percebem, irmãos? Como aquela música do Gerson Borges, né? Eu adoro. Se chama justamente Hoje. Hoje porque só tenho hoje. Hoje, o aqui, o agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje. E o amanhã eu sei que Deus me dará. Nós só temos hoje. Para o ontem nós temos arrependimento, mudança de vida, orientação de Deus. E para o amanhã nós temos a promessa de que não importa o que venha, temos a Jesus, temos a sua palavra, temos a sua igreja, temos o seu sustento zeloso. Diante disso eu tenho 4 perguntas para os irmãos, muito rápidas e breves. Você entendeu que em Jesus não temos o que temer, porque temos paz com Deus? Porque a acusação que fazem contra Davi, ela já foi há muito tempo humilhada. Porque aquele que o povo de Deus esperava já veio. Você entendeu?
Porque isso é essencial para a sua fé. A conversão é um entendimento real daquilo que Jesus fez, perdoando pecados e ministrando o seu Espírito no meio da sua igreja para entender a criação, o nosso pecado e a sua redenção maravilhosa. Você entendeu? Se pergunte isso com sinceridade e coloque isso diante de Deus. Segunda pergunta: se percebemos que Deus prova que Ele se importa através da sua revelação, da sua palavra, como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Como a gente conversou. A gente encaixa a palavra no meio da rotina de trabalho, lê um capítulo e tal, esquece depois, não lembra do que a gente leu ontem, ou a gente encaixa o nosso trabalho dentro do plano de Deus? Porque não tem outra forma de descobrir o plano de Deus a não ser através do testemunho da sua palavra. Terceira pergunta: como você tem se relacionado com a sua igreja local? Você vem aqui, escuta a palavra, bem bonito, se arruma, cheiroso, volta para casa, vive a vida como deve, alguns menos, né, Bernardo? Cheiroso, outros mais. Vem aqui e vive a vida de segunda a sábado, depois volta aqui domingo, vai embora de novo. Ou você é integrado a uma comunidade de fé? Você é aconselhado, você aconselha, você se permite ser orientado, guiado pela palavra. Você procura que a palavra de Deus no seu dia a dia faça sentido, entendendo que você faz parte de uma comunidade que serve o mundo. E uma quarta e última pergunta: você tem servido aos outros com o que Deus te deu? Arthur, mas eu não sei o que Deus me deu. O nosso erro começa aí. A gente tem muita facilidade para ver o que falta, mas a gente tem muita dificuldade para ver o que já veio. Você tem servido aos outros? Você tem a sua rotina, ela é guiada pela sua demanda das contas que tem para pagar, dos seus objetivos financeiros, dos seus investimentos, que está na moda, né? Todo mundo agora é trader, investidor, compra ação aqui, vende ali, investe aqui, investe ali. A gente trabalha, ganha para a gente fazer isso, ter mais dinheiro, ter mais conforto, tranquilo, segue vivendo a vida. Ou a gente entendeu que nós somos chamados para uma vida responsável diante de Deus. Diante disso eu chamo os irmãos do Ministério de Louvor, a gente caminha para o encerramento. Se nós começamos, e eu sempre acho que isso é essencial, falando de arte, vamos finalizar, vamos encerrar assim também. Quem aqui já viu um filme chamado O Conde de Monte Cristo? Alguns já viram. Quem não viu, não se preocupa não, que eu vou tentar contar resumidamente a história. É uma obra da literatura, né, do Alexandre Dumas, virou um filme depois que é muito bom. O Alexandre Dumas é o mesmo que escreveu Os Três Mosqueteiros. No Conde de Monte Cristo, conde é aquele que possui um condado, né, naquele contexto da Europa onde o filme se passa. E o filme conta para nós a história de um rapaz pobre chamado Edmond Dantès, que depois ele vem a se tornar, quando descobre um tesouro, conde de alto valor, né? E quando o Conde de Monte Cristo está chegando para salvar o filho do Conde Mondego, ele escuta de longe o filho do Conde Mondego amarrado e sendo ameaçado do seguinte: está vendo esse dedo onde você tem um anel, que é o anel da sua família, que tem o brasão da sua família? O que você acha da gente cortar ele e enviar para os seus pais? Para que eles entendam a realidade do seu sequestro e a gravidade da situação. Então o Conde de Monte Cristo ele fica impressionado porque o Conde Mondego, um jovem, olha para os sequestradores e diz: faça o seu pior. Façam o seu pior. Irmãos, a postura do crente que conhece a palavra e que está aqui no domingo ouvindo isso, não é temer a segunda-feira ou o que vem pela frente. E eu recebi de Deus o melhor. Então, irmãos, o problema do medo ele é muito mais profundo. Mas quanto mais profundo o problema, mais profunda é a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarna, morre e ressuscita.
E nos orienta a viver como igreja, porque nós faremos isso pela eternidade inteira. Louvado seja Deus por Jesus Cristo. E que o mundo faça o seu pior. Porque não há pior circunstância do que o nosso Salvador passou. E não há vitória maior do que o nosso Salvador garantiu para nós. O Salvador garantiu para nós. Faça o seu pior. Que esse seja o nosso brado. Faça o seu pior no meio dos medos, no meio das aflições. Faça o seu pior. Faça o seu pior. O meu Salvador morreu por mim e ressuscitou por mim. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.